Ação e reação, capítulo 14, parte B. Resgate interrompido. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, conduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra enquanto orava súplice na torturada quietude do seu martírio silencioso. Oh, meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a, com que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós. Tomando-nos a conta de mensageiros do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou amparo. Silas, porém, soergueu-a, bondoso, e explicou. Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanima-te. Não te encontras sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede, sim, liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina da qual pagaremos caro a deserção. Que Ildeu rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, roga a Jesus o abençoe e ampare, onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Ainda assim, se ele se esmorece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo que violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Ildeu ausenta-se agora dos contratos que abraçou em benefício de si mesmo e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei. Não te lamentes, contudo, e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, honrando-lhe o coração, e aguarda o futuro com esperança. E porque Marcela chorasse, receando o porvir em face das contingências materiais, Silas afagou-lhe a cabeça e asseverou prestimoso. Para mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Contamos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito à fonte do sumo bem. Nesse interim, parentes desencarnados da jovem senhora assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. E nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa, rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada. Retiramo-nos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas com tanto desdém pelo primogênito? E a separação, em que perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, em vez de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? O
O assistente sorriu com um manifesto desencanto e obtemperou. Há nas anotações do apóstolo Mateus certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada à maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Nos problemas matrimoniais, agravados pela defecção de um dos cônjuges ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência, sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, com o menor dos piores males que lhe possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo seja oportuno. E porque as nossas muitas interrogações pairavam no ar, o generoso orientador prosseguiu. No caso de Ildeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos duas almas em processo de reajustes há vários séculos. Para não nos perdermos em compridas perquirições, convém lembrar tão somente algumas notas da existência última, em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre irresponsabilidade e aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente, enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe confiava. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor que os pais, à beira do túmulo, lhe haviam entregue. Ildeu não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Entrando em franca decadência moral, precipitou-se no meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz de sofrear-se no insulamento, após 5 anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver. Os dois correram sobre os dias, e quando Ildeu, ainda relativamente moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou doente à cidade em que se havia consorciado, buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la por enfermeira do seu corpo abatido, eis que a encontra feliz junto de outro. Movido de incompreensível ciúme, uma vez que renegara o lar sem motivo justo, não suporta ver a alegria da companheira, matando-lhe o eleito do coração. A breve tempo, todo o grupo que
e o Deus infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, onde a justiça da lei sopesa os méritos e deméritos de cada um. E com o amparo de abnegados benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação, com Ildeu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado que volta, do qual Ildeu é devedor da própria vida. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou ao vício e à delinquência, dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. O assistente fez pequena pausa e acrescentou: vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalhamos por nossa intensa e radial renovação para o bem, por meio do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo, que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos pelas suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Segundo observam, Ildeu, displicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo estremecidamente as filhinhas, nas quais revê as companheiras do pretérito. E nada faz por perder a instintiva aversão pelo filhinho, em cujo contato adivinha o antigo rival que lhe foi vítima da fúria arrasadora. Mas, indagou Hilário, se ele não encontra em Marcela o amor integral, por que razão ainda agora, na presente romagem terrena, a teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Sim, encareceu Silas bondoso. É preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor puro e sublime. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como as celestes virtudes. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais, consubstanciados simplesmente os nossos desejos. E nossos desejos se alteram todos os dias. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a injusta ascensão às esferas mais altas. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a elas nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos adquirir a experiência necessária, a assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constitui ligações de aprendizado e sacrifício, e que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência uma das outras. Nesses embates, alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, que ordena seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna.
Quanto mais sacrifício, com o serviço incessante pela felicidade dos corações que o amor nos confia, mais elevada a ascensão à glória do amor divino. Então, aduzi, nosso amigo Ildeu estará interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou? Isso mesmo. E Marcela, perguntou Hilário, garantirá por ele a sustentação do lar? É o que esperamos e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo mais uma vez faliu nos contratos assumidos. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? Insistiu meu colega. Quem poderá medir a resistência dos outros? Falou Silas sorrindo. Marcela é senhora de si e, com deserção do esposo, é chamada a encargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência, mas, se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Ildeu, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono que lançou o marido. Quem se faz responsável por nossas quedas experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Hilário meditou e disse em seguida: Imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que são agora vítimas. Figuremo-nos terminando a atual reencarnação com plena vitória moral em confronto com Ildeu, retardado, impenitente e devedor. Se a esposa e os filhos são definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem pagará Ildeu o montante das dívidas em que se agravam? Silas estampou significativo gesto facial e explicou. Embora estejamos todos uns diante dos outros em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo o mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam, um dia a plenos céus e na hipótese de guardar-se nosso amigo mergulhado na terra, vê-los-á Ildeu na própria consciência, sofredores e tristes, quais o tornou, atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará, em serviço a outras almas da senda evolutiva, o débito que lhe onera o espírito, uma vez que, ferindo os outros, na essência estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus, infelizes, reclamando quitação e reajuste. Isso quer dizer... A palavra de Hilário, porém, foi cortada pela observação do assistente, que lhe surpreendendo as ideias, falou firme. Isso quer dizer que se Ildeu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então, redimindo nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a possibilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhe reserva. Deus meu! Exclamou Hilário triste. Quanto tempo, então, para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro, se os entes queridos não se dispuserem a esperar. Sim, confirmou Silas. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo as suas obras, ensinou o divino orientador. E ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Eu e Hilário, profundamente tocados pela missão, calamo-nos confundidos.
para orar e pensar.